de todos, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados e deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 88ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de setembro de 2023. Presidência, deputados Rodrigo Binotto e Marcos da Rosa. Secretaria, deputados Neudi Sareta, Adoc e Marcos da Rosa. Às 9 horas do dia 21 do mês de setembro do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Neudi Sareta para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Dr. Vicente Caro Preso, Mário Mota e Marcos da Rosa. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima, PL. Ordem do dia. Não houve quórum para a deliberação de matéria. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão a pedido do senhor deputado Padre Pedro Baldiceira para a manifestação da senhora Carolina Viviane Nunes, a pedido da Associação Catarinense de Preservação da Natureza, ACAPRENA, para apresentar sobre o saudoso pesquisador Fritz Müller e os caminhos para o desenvolvimento regional. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra solene para sexta-feira, às 19 horas, em comemoração 50 anos de fundação da Embrapa e 48 anos da unidade Embrapa Suínos e Aves em Concórdia. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 9ª sessão solene da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de setembro de 2023. Presidência, deputado Neudi Sareta. Às 19 horas do dia 22 do mês de setembro do ano 2023, nesta cidade de Concórdia, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor prefeito do município de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Concórdia, vereador Fábio Luiz Ferri, o excelentíssimo senhor chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Everton Krabbe, e o excelentíssimo senhor comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar da Fronteira, Major Carmelino do Amarante, a excelentíssima senhora delegada da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Concórdia, doutora Ediana Grenzel Persson, o excelentíssimo senhor diretor do Instituto Federal Catarinense do Campus Concórdia e reitor eleito do Instituto Federal Catarinense, professor Rudinei Koch Sterkotter,
e o professor Ricardo Zanella, neste ato, representando a magnífica reitora da Universidade de Passo Fundo, professora Bernadette Dalmolin. Constituída a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada de forma conjunta por ele e pelo senhor deputado Massoco e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração 50 anos de fundação da Embrapa e 48 anos da unidade Embrapa Suínos e Aves em Concórdia. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Ato contínuo, senhor presidente, convidou o senhor deputado Massoco para fazer uso da palavra na qualidade de proponente da sessão e, na sequência, o senhor presidente prestou sua homenagem, também na qualidade de autor do requerimento que ensejou a presente sessão. Em seguida, o senhor presidente convidou mestres de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados que, na oportunidade, receberam honrarias do Poder Legislativo catarinense. Dando sequência à solenidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados da noite, o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado de Santa Catarina, senhor José Antônio Ribas Júnior. E, em seguida, fizeram uso da palavra o senhor Everton Krabbe, chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o vereador Fábio Luiz Ferri e, por fim, o excelentíssimo senhor prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco. Ato contínuo, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para terça-feira no horário regimental. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, eram as duas atas de hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Comunicado. Assunto: indicação de membros para comissões de esporte e lazer e proteção, defesa e bem-estar animal. Senhores deputados, de ordem do presidente, com amparo no inciso 6º do artigo 24, combinado com os artigos 29 e 30 do Regimento Interno da ALESC, informo o número de vagas que cabe a cada bancada ao bloco parlamentar e solicito a indicação dos membros para a composição das comissões. Bancada PL, 11 deputados, 2 vagas. Bloco Parlamentar Social Democrático, MDB, PSB, 8 deputados, 1 vaga. Bloco Parlamentar União por Santa Catarina, União PSD, PTB, 7 parlamentares, 1 vaga. Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT, 5 parlamentares, 1 vaga. Bloco Parlamentar Podemos, Novo, Republicanos, 5 parlamentares, 1 vaga. E PP e PSOL, 4 parlamentares, 1 vaga. Então, essa é a composição e solicitamos que os líderes façam a indicação para as 2 comissões.
Comissão de Esporte e Lazer e Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Passamos às breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Convido o deputado Padre Pedro para assumir a presidência dos trabalhos. Senhor presidente, questão de Pela ordem, deputado presidente, Jaime gostaria de, agradecendo a oportunidade, registrar a presença aqui dos vereadores de Três Barras, vereador Júnior Canani, que está conosco, o vereador Abraão, o vereador Amaral, o vereador José Maciel e também o Rafael Mussi, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, que estão prestigiando aqui a nossa sessão plenária. Muito obrigado. Obrigado. Feito o registro. Agora sim, então, com a palavra, por 10 minutos, deputado Sargento Lima. Muito boa tarde, presidente de exercício, boa tarde a cada um dos deputados que se encontram aqui presente, a todos aqueles que nos acompanham pela TVAL e pelas nossas redes sociais. Eu trouxe uma imagem para mostrar o quanto custa o Senado Federal. 5,1 bilhões de reais por ano é o que custa o Senado Federal. Esse é o valor que nós, através dos nossos impostos, nós pagamos para sustentar de pé o Senado Federal. Quero iniciar dizendo que esse dinheiro ele não vem de um outro lugar a não ser que seja da fonte arrecadatória de impostos. Ou seja, ele não vem de Júpiter, de Marte, de Urano, de Saturno, de lugar nenhum. Ele vem dos impostos pagos pelos agricultores, pelos empresários, pelo cidadão comum, que vai ao comércio, pelos comerciários, é pago pelo atacado, pelo varejo. Todas as movimentações e todas as relações comerciais é dali que vêm os impostos que servem para pagar os 5,1 bilhões de reais que nos custam anualmente o Senado. Por que eu estou dizendo isso? Para iniciar a minha fala dizendo que traficante, que vendedor de droga não paga imposto. Já viu traficante falando assim, olha, agora nós vamos parar de vender, que nós vamos fechar o balanço agora da firma para a gente mandar para o contador para pagar os nossos impostos. Traficante não paga imposto. Invasor de terra não paga imposto. Índio não paga imposto. Existe uma gama enorme de brasileiros que não pagam impostos, que não pagam para o Senado funcionar 5,1 bilhões de reais por ano. Essas pessoas que eu elenquei aqui não pagam, algumas por força de lei. Índio não paga imposto. E o Senado, diferente da Câmara, a Câmara trabalha para o povo e o Senado trabalha para o Estado. O Senado defende os interesses do Estado, enquanto que a Câmara atende os interesses do povo. Muitas vezes os interesses eles caminham junto, e quando eles caminham junto, daí sim, tramita nas duas casas. Quando não tramitam junto, é porque é de interesse exclusivo do Senado, quando se trata de pautas de defender o Estado. Todas essas pautas, das quais estão sendo julgadas no STF, a questão do marco temporal, a questão da legalização da droga, a questão da legalização do aborto, influenciam diretamente na vida do cidadão aqui no Estado. Portanto, deveria haver a manifestação do Senado e não houve. Terceirizaram esse problema para o STF. Com a máxima vênia e com todo o respeito que eu tenho pelo cada um dos senadores, inclusive pelos senadores do Estado de Santa Catarina, respeito todos eles.
Eu fico me questionando se o Senado representa o Estado. Fizesse uma audiência pública ou se fizesse uma votação sobre o uso da droga no Estado de Santa Catarina, qual seria o resultado? Será que nós manteríamos aprovado o uso disso no Estado de Santa Catarina? Será que o Senado, que representa o Estado, está realmente sendo a nossa voz lá? Ou será que nós temos um Estado, deputado Carlos Humberto, que trabalha só para metade do Brasil? Vamos fazer uma votação no Estado do Mato Grosso, no Estado de Goiás, no Estado do Paraná, no Estado de Santa Catarina, no Estado de Rio Grande do Sul, ver se eles concordam com a situação da derrubada do marco temporal. Vamos ver se o Senado está representando realmente cada estado do Brasil. Não, senhores, não estão. Por último, quero dizer que a senhora senadora, a senhora ministra Simone Tebet, está encaminhando ao STF com a ideia de classificar o valor principal da dívida. Estou falando da PEC das precatórias. Da PEC das precatórias. Ela quer levar isso ao STF. Que o governo federal rompa trechos da PEC dos precatórios no STF. A ideia é classificar o valor principal da dívida como despesa primária. Juros sobre precatórias seriam considerados despesas fora das metas fiscais. Metas fiscais que foi lá no Senado que foram estabelecidas. Para que, então, o Senado? Senhor Rodrigo Pacheco, para que da existência dos senhores? Por que desse pagar dos que realmente pagam impostos? 5,1 bilhões de reais por ano. Para nós não nos sentirmos representados pelo nosso Senado. De forma alguma. Existe um ditado aqui em Santa Catarina que quando você chega no bar e pergunta, tem cigarro? Não. Tem cerveja? Não. Tem docinho? Não. Aí você fala aqui assim, pega, mas tem tábua e prego? Tem tábua e prego? Se tem, então fecha. Se tiver tábua e prego, fecha esse bar, porque ele não funciona. Não atende às nossas expectativas. Então, senhores senadores, acionem. Nós estamos aqui atravessando em Santa Catarina uma crise ímpar, sem igual, relacionada ao marco temporal. E é responsabilidade do senhor, presidente do Senado. É responsabilidade do senhor avocar para si isso. O Senado tem a obrigação de se manifestar. A obrigação. Ó, tem martelo também, se faltar, tábua, prego, tem martelo, tem tudo aqui. E se precisar, a gente já fez um Pix. Nós levantamos sempre um bom dinheiro com Pix quando a gente quer. Não é questão de ato antidemocrático, fechar nada, não. Por conta própria, eu faço um PDV. Um plano de demissão voluntária. Para que represente o sul do Brasil. Para que represente os estados do sul, do sudeste, do centro-oeste, que estão amargurando com essa questão do marco temporal. Amargurando. A insegurança é total. E assim que a Suprema Corte decidir, as cortes inferiores irão tomar pareceres baseados na decisão da Suprema Corte. Isso é fato. Se fala agora em transferir a responsabilidade, deputado Antídio, que tantas vezes nós falamos da indiferença que tem em relação àquilo que nós mandamos para o governo federal, que nós recebemos de volta. Quantas vezes nós já discutimos esse assunto aqui? É pauta nossa. E agora se fala de as indenizações em terras serem pagas pelos estados, de transferir essa responsabilidade para os estados, de um valor que ninguém sabe qual é incalculável, de um valor incalculável. Então, peço pela caridade de Deus, presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, avoque para si essa responsabilidade, tire essa espada da cabeça de centenas de milhares de brasileiros que pagam os impostos. O que vocês estão fazendo com essa morosidade é transformar um grupo de brasileiros
e o outro grupo de brasileiros de outro lado separados. Como se um fosse mais brasileiro do que o outro, ou um fosse mais detentor de direitos do que o outro. Isso é inadmissível. Todos nós somos brasileiros. Não existe um que tenha que ser mais beneficiado do que o outro. E quando se fala, não, mas vai se ressarcir todas as benfeitorias em cima da terra nua. Mentira, não se sabe nem o quanto custará isso e quem pagará. De forma alguma. É impossível calcular o valor desse. E ainda já dizer, vai ficar por conta dos estados. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer com o Brasil, já mostrei aqui, o que nos falta é tábua, prego, martelo. Se precisar, a gente faz Pix, compra mais. Fecha, porque acabou. Acabou a necessidade. Deixar nas mãos do Supremo Tribunal Federal a obrigação de legislar. Senadores, presidente, o senhor tem a obrigação constitucional de defender a sua casa, faça isso. Nós estamos perdendo a fé em todo o sistema. Em absolutamente tudo aquilo que nós acreditamos. Constituição sendo pisoteada, onde estava a bandeira nacional, ali. Mais um minuto para concluir, deputado. No mesma lata de lixo que antes de 2018 a bandeira nacional estava jogada, agora também está jogada a Constituição. E todos aqui os direitos que nela estão descritos. E muito bem explicados, jogados no lixo. Não podemos esperar que algum milagre aconteça, mas podemos esperar, sim, que essa voz chegue aí dentro de Brasília, para que nós não ficamos na tábua e prego, e termine assim a história do Senado, que tem uma história muito bonita, e que, para fazer justiça, a última vez, deputado Maurício, que eu vi algo de bom vindo de lá, foi o Pronamp. Infelizmente, para poder dizer. Algo que realmente impactou a vida de todos os brasileiros, de norte a sul do Brasil. A última coisa que eu ouvi de bom do Senado Federal foi algo chamado Pronamp. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, próximo orador inscrito, deputado Carlos Humberto. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, Padre Pedro, doutor Maurício Scodilac, compõe a mesa nesse início de tarde, nobres deputados, amigos. Venho à tribuna, essa tarde de terça-feira, chuvosa, fazer um relato de algo que aconteceu comigo nessa sexta, final de semana, e que marcou um pouco. Eu participava de um jantar, fui convidado pelo vereador Teco, lá do município de Balneário Camboriú, vereador do Republicanos de Balneário Camboriú. O vereador Teco é um menino, uma família que tem história naquele município de Balneário Camboriú, uma pessoa do bem, irmão do Chechel, uma família incrível, Cunha. E ele usou a palavra, eu tive a oportunidade de usar a palavra. E sempre que nós usamos a palavra, a gente coloca com verdade aquilo que a gente acredita, aquilo que nós achamos como certo, aquilo que nos foi passado por nossos pais, por minha mãe, pelos meus avós. E quando terminei meu pronunciamento, nós fomos jantar, e um senhor me procurou para me dizer o seguinte, Emerson, deputado Emerson. O senhor tem que rever os seus posicionamentos, deputado Carlos. O senhor que tem aspirações políticas futuras, o
senhor não pode dar determinado tipo de declaração, isso pode ofender alguém, ou isso pode macular um eleitor no futuro. O senhor tem que ser mais vaselina, tem que usar, se encebar bem, e não dizer aquilo que o senhor acha de verdade, não defender aquilo que o senhor acredita de verdade. O senhor tem que agradar a todos. E como tinha muita gente ali, eu não quis ser desagradável, eu não disse nada. No domingo, eu estava lá na igreja do São Sebastião, participando da missa com o padre Silvano, coincidentemente com outro vereador, o vereador Vitor Forte. E durante o sermão, eu comecei a me lembrar daquilo que aquele senhor, pessoa do bem lá, me disse. Mas eu me arrependi de não ter dado uma resposta para ele. Com educação, claro, não é briga. Porque eu não vim para a política, deputado Márcio Machado, para enganar os outros, ou para ficar em cima do muro, ou para me encebar com vaselina e não defender aquilo que eu realmente acredito. E nos momentos que eu tenho oportunidade, onde me é dada a palavra, dependendo do assunto, porque em cada local a gente fala de uma coisa, mas nós, sem medo, e não atrás de aplauso, mas atrás de colocar a verdade, a gente coloca aquilo que a gente defende. E eu gosto de deixar isso sempre muito claro, para que o deputado Carlos Humberto não seja cobrado no futuro. Eu, graças a Deus, tenho a minha profissão e não dependo da política. Graças a Deus, o meu pai e a minha mãe me ensinaram a trabalhar, sem medo e com muita coragem. E na política a gente vem para contribuir, para poder devolver um pouco ao meu município, ao meu estado, ao meu país, todas as oportunidades que me foram dadas. E não existe eleição ou garantia de vitória, ou dinheiro, ou poder que corrompa a minha posição de ser contra o aborto e a favor da vida. Não existe. Isso eu não falo para agradar ninguém. Eu falo porque é o que eu acredito. Eu sou a favor de que as mulheres e os homens da sociedade que queiram, não é todo mundo, é aqueles que queiram, tenham o direito à posse e porte de arma de fogo, para defender a si, a terceiros e o seu patrimônio, com excludente de licitude para o seu uso, caso necessário. Eu defendo um Estado menor, mais eficiente, menos burocrático. Eu sou contra, deputado Volney, a decisão do Supremo Tribunal Federal que esculhambou com o Brasil liberando a droga à vontade aí para quem quiser. Sou contra. Prestaram um desserviço para o Brasil. É totalmente contrário à opinião da maioria que não quer isso. Deputado Lunelli, eu sou contra o banheiro compartilhado. Sou contra. Homem no banheiro do homem, mulher no banheiro da mulher. Diferente disso é esculhambação. Na opinião do meu, eu tenho o direito de ter opinião. E se alguém não acredita em mim ou pensa diferente, tem 1000 para votar. Que vai se encebar todo, vai ficar em cima do muro e não vai falar aquilo que pensa. Banheiro de homem é para homem, de mulher é para mulher.
Eu defendo que os órgãos de controle do Estado tenham poder fiscalizatório contra os ocupantes dos cargos públicos eleitos, mas não só sobre esses, deputado Volney, sobre todos, em todos os poderes, porque somos todos iguais. Todos iguais. Eu defendo, Mário Mota, acima de tudo, a democracia. Teve eleição no Brasil ano passado. Quem é que foi empossado? Não foi aquele que foi dito que teve a maioria dos votos? Como é que pode uma política pública ser imposta pela minoria? Pela minoria. Se o preceito democrático é que a vontade da minoria, da maioria, que prevalece. Eu estou do lado da maioria. Isso não quer dizer que a maioria possa subjugar, possa avacalhar, possa humilhar. Pelo contrário, as minorias elas têm que ser protegidas, mas têm que ser submetidas à vontade da maioria, porque isso é democracia. Isso é democracia, é vontade da maioria que se impõe. Então eu defendo, sem medo, as posições que eu coloco. Sem depender de nada ali na frente, graças a Deus. Porque tudo na vida é passageiro. Nós hoje estamos aqui, amanhã nós vamos estar em outro lugar. Hoje a realidade é essa, amanhã pode ser outra. Nós temos que estar sempre preparados para enfrentar todo e qualquer desafio. E já dizia o meu pai, quem faz certo não erra, e quem faz errado não acerta. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Carlos Humberto. Na sequência, ainda fará uso da palavra, deputado Maurício Scudelarque. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, questão de ordem. Sem prejuízo da fala, pela ordem, deputado Rapidinho, Emerson. só para registrar a presença aqui do vereador Jonas Amadeu, do município de Porto Belo, ex-presidente da Câmara, e junto com ele estão os amigos Wilton dos Santos Júnior, Rafael da Silva Santos, que é o Rafael que tem uma empresa lá, empresário no município de Porto Belo de carvão, e o Rogério Machado, o Rogerinho do Mel, lá do bairro Sertão de Santa Luzia, que quando pavimentamos aquela obra lá, ele disse que era uma obraço, não uma obra, mas um obraço. Obrigado pela presença de vocês. Forte abraço. Obrigado, presidente. Feito o registro, sejam todos bem-vindos. Agora sim, por 10 minutos, deputado Maurício Scudelarque. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Bom usar a tribuna para falar das coisas boas de Santa Catarina. O seu povo, a sua gente, a sua história. E hoje, às 15h30, nós teremos aí na sala de imprensa uma homenagem da Assembleia Legislativa, a qual nós propusemos, juntamente com o deputado Egídio, a Polícia Civil de Santa Catarina, a DEIC, aos núcleos de investigação, aos policiais de Criciúma, que foram responsáveis pela investigação, identificação e prisão dos autores daquele sequestro ocorrido em Criciúma na noite de 23 de agosto, quando, por volta da meia-noite, um pai de família que tinha ido com a sua filha de 11 anos assistir um jogo do Criciúma
e, ao chegar em casa, foi abordado por marginais e teve a filha de 11 anos sequestrada. Imagine o sofrimento da família, dos pais, dos amigos, sem saber onde estava aquela filha, com quem estava, qual o objetivo dos sequestradores, e eles acionaram a Polícia Civil de Santa Catarina através da Delegacia de Roubos e Antissequestro, através da Delegacia Geral da Polícia Civil, o delegado Ulisses Gabriel, e todo o efetivo foi mobilizado. Nós temos em Santa Catarina, nos últimos 30 e tantos anos, que vejo chegando alguns policiais que serão homenageados hoje, todos os sequestros solucionados e os autores presos. É um orgulho para Santa Catarina. Começamos lá atrás, quando a interceptação telefônica era uma dificuldade, para meios tecnológicos que temos hoje na DEIC, na Polícia Civil, que são fantásticos e que, somados à qualificação, o empenho e a capacidade dos nossos policiais, faz com que nós tenhamos um resultado altamente positivo. Para se ter uma ideia da criminalidade em Santa Catarina, nós viemos reduzindo essa criminalidade. Florianópolis, deputado Cadorim, entre os anos 2000 e 2010, teve exatamente 1.000 homicídios, 100 homicídios por ano. Um número elevado para o nosso Estado. Foi criada a Delegacia de Homicídio, foi trabalhada essa questão. Nós temos hoje em torno de 80% dos crimes resolvidos no homicídio e, em algumas áreas aí, como eu disse, o sequestro 100%. Então, em meu nome, em nome do deputado Egídio, mas com apoio de todos os 40 deputados, foi aprovado essa homenagem, esse reconhecimento. Porque o policial que você encontra, às vezes, é seu vizinho, às vezes encontra no mercado, encontra no futebol, é um cidadão normal, só que a vida do policial não é normal. Quando ele é chamado, ele tem que ser 100% missão. Nossos policiais ficam dias, semanas, trabalhando sem interrupção, correndo atrás de uma solução, sofrem quando uma ação não dá certo, vibram quando um crime é resolvido. Então, esse é o policial civil catarinense 100% envolvido com a população. Eu disse, quantas vezes que eu lá atrás saí em algumas operações e o meu filho fazia chantagem. Pai, faz o tema hoje comigo. Eu dizia, pai, hoje tem um trabalho. Amanhã, na próxima, o pai não vai. E quando as próximas eu prometi não ir. E essa é a vida do policial. Então, o policial vive uma vida diferente no seu dia a dia, no seu estresse, na sua família, para efetivamente dar segurança à sociedade. Eu queria rapidamente passar um vídeo que foi feito dessa operação, uma homenagem,
Depois vou fazer a leitura aqui dos nomes dos homenageados e às 15h30, ali na sala de imprensa, nós vamos então entregar as homenagens. A filha chegando para a família, ela que ficou quase 2 dias no porta-mala de um carro, amordaçada, vendada e com os pés e mãos amarrados. Você imagine uma criança passar todo esse período, a brutalidade desses marginais que só não atentaram contra a vida dela, porque a polícia identificou quem era e, através de um advogado, esse advogado fez contato com os marginais e disse: a polícia sabe quem são, e ou ela vem saudável ou a pena de vocês vai ser muito maior. E graças a isso foi possível. Então, hoje nós vamos homenagear aqui policiais civis de Criciúma, da DIC, da Divisão de Investigação Criminal, delegado Yuri Micheluzzi, delegado Vitor Bianco Júnior, escrivão Leonardo Alfredo da Rosa, escrivão Atevaldo José Brígido Júnior, agente Marcos Silvestre Costa Mazuco, agente Giovanni Jorge Domingos, agente Marcel Chalde Maron Santos, agente Tiago Afonso Carvalho, agente Luana Burigo Medeiros, agente Luciano da Silva Santos, agente Marcelo de Souza Torres, agente Gabriela Dias Feltrin, da NOCLE, que é o Núcleo de Operações com Cães, agente Sandra Márcia Carvalho Vaz, da DRP, delegado André Borges Milanese, escrivão Tiago Pereira Zilli, equipe de plantão, orgulho aí, deputado Tiago Zilli. Equipe de plantão da CPP, delegado Túlio Falcão, agente Magele Pereira de Sene, agente Lucas Garcia da Rosa, agente Camila Martins Brito, escrivão Gilson Bacedone de Castro. Mais 1 minuto, deputado. Obrigado, presidente. Agente Rodrigo Brasileiro, escrivão Renan Natpolini, da DP de Jaguaruna, agente Juliano Figueiredo, de Pescaria Brava, agente Edson Garcia Pacheco, da DEIC, Delegacia de Roubos e Antissequestro, delegado Anselmo Firmo de Oliveira Cruz, agente Alisson Roberto Zanqueta, agente Angel Belingeno da Fonseca, escrivão Francisco Becker de Aquino, agente Juliano Martins Santos, agente Jean Brasil da Rosa, agente Lucas Ribeiro da Cruz, agente Murilo Mesquita Grau Viana de Lima, agente Tiago Silveira, escrivão Bruno Coelho Carlos. Mais 30 segundos, deputado. Agente Anderson de Oliveira, agente Sérgio Senhor Filho. Parabéns a todos esses policiais, em nome
da Assembleia Legislativa em nome da população de Santa Catarina. Santa Catarina tem orgulho da sua segurança pública e da nossa Polícia Civil. Parabéns. Feita a manifestação, deputado Maurício Skudelark, assim nós encerramos Pela ordem, senhor as presidente. breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. Pela ordem, deputado Volney Weber. Muito obrigado. Só aproveitando esse espaço para registrar aqui a presença do nosso vice-prefeito do município de Grão-Pará, Murilo, também o Margotti, que sempre foi presidente do nosso partido, membro do nosso partido, nossas lideranças aqui presentes no dia de hoje. É uma satisfação recebê-los e que venham sempre a essa casa e que nós estaremos sempre recebendo vocês de portas abertas, através de vocês, as demandas que vocês nos trazem também. Muito obrigado pelo prestígio da presença de vocês. Obrigado. Isso, feito o registro. O primeiro horário dos partidos políticos pertence ao PL. Deputado Ivan Nats. São 16 minutos. São 16 minutos, deputado Carlos Humberto, né? Isso, então, inicia na utilização do partido político, Carlos Humberto, né, com a palavra. Obrigado, Padre Pedro. Na manhã de ontem, foi lançado em Santa Catarina, pelo governo Jorginho Melo, a nova marca do nosso estado, uma campanha promocional de venda turística Destino Santa Catarina. Foi apresentado um primeiro vídeo, toda uma equipagem que marca, mais uma vez, esse profissionalismo com que o governo Jorginho Melo tem tratado a questão do turismo em Santa Catarina. Na semana passada, no município de Balneário Camboriú, o deputado Lonelli estava lá presente, foi inaugurado um grande equipamento turístico. 12% foi o incremento da atividade turística com relação ao nosso PIB nesse primeiro semestre de 2023. A Assembleia Legislativa, que é parceira e tem participação ativa nisso que está acontecendo, aprovou na reforma administrativa a criação da nova estrutura, Secretaria de Estado do Turismo, que está tendo esse olhar profissional. E eu gostaria de aproveitar esse espaço do Partido Liberal, a pedido do nosso secretário Evandro Neiva, da nossa secretária adjunta Catiane Seife, do nosso governador Jorginho Melo, para apresentar aqui na Assembleia Legislativa a nova marca catarinense e o novo vídeo promocional que marca essa retomada do desenvolvimento turístico em Santa Catarina, essa tão importante atividade que já representa no PIB catarinense 14% da sua totalidade. Por favor, se puder passar o vídeo. Your eyes, I can take you home. All the colors, all the seasons, oh my lover, don't let them take you down, 'cause I don't wanna leave you.
close your eyes, I can take you home. All the colors, all the seasons. Oh, my lover, don't let him take you down. 'Cause I don't wanna leave you. All the colors, all the seasons. Oh, my lover, don't let him take you down. 'Cause I don't wanna leave you. 'Cause I don't wanna leave you. 'Cause I don't wanna leave you. Essa é a nova marca de Santa Catarina. Santa Catarina, que é um estado multicultural, colorido, alegre, que tem o litoral, tem a serra, tem o oeste. É um estado que se completa, que tem o Vale Europeu lá da terra do deputado Ivanates, que foi quanto tempo presidente da Comissão de Turismo aqui nessa casa, que contribuiu tanto. Fico muito feliz, junto com a nossa bancada, de estar participando desse novo momento de Santa Catarina. Santa Catarina vai viver uma revolução econômica através do turismo. Nós somos o estado mais seguro, que tem as maiores belezas, que tem os maiores encantos, que tem o que tem mais atrativo para vender para o turismo nacional e mundial. Essa será uma revolução que será trazida para todos nós pelo governador Jorginho Melo e pela sua equipe profissional. Nós não temos mais uma secretaria atrelada a bancar festa de igreja ou patrocínio de deputado ou a jeito ali do governo do estado. Nós somos uma secretaria e um governo que quer encarar o turismo e tem encarado o turismo com profissionalismo. Através do turismo, nós traremos, Cadorim, muitas oportunidades para muita gente, muita geração de emprego, muita geração de riqueza. Essa que é a indústria limpa, a indústria diferente, a indústria que não agride, a indústria que participa dos momentos de felicidade da maioria das pessoas. Então, eu estava com a incumbência de passar esse vídeo, de passar essa marca, de trazer essa mensagem do governo Jorginho Melo para com Santa Catarina, e agora divido o tempo com o deputado Ivanates. Obrigado. Não, o deputado Carlos Humberto, a alegria de ter o Evandro Neiva na Secretaria de Turismo, a alegria de ter trazido um cidadão com a capacidade do Evandro Neiva para trocar essa importante pasta de desenvolvimento de Santa Catarina, porque o Evandro não entende só de turismo, o Evandro entende de comunicação, o Evandro é um expert em comunicação, e na condição de bom comunicador, ele vai transformar a imagem da Secretaria de Turismo. Vai fazer um grande trabalho. Se não é o melhor quadro do governo Jorginho, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores quadros do turismo catarinense servindo a Santa Catarina. É, sem sombra de dúvida, um dos melhores secretários do governo do Estado. E vai fazer muito mais ainda. Quem conhece o Evandro Neiva, quem conhece o trabalho do Evandro Neiva, quem conhece a capacidade dele, quem conhece a história dele com o turismo catarinense e com a comunicação, sabe que vai ser sucesso absoluto, e é isso que está acontecendo aí, deputado Carlos Humberto. Que se faça justiça, então, porque o senhor foi um dos que
se não o que mais, brigou para que o Evandro fizesse parte do governo. Então, parabéns ao senhor também. Não, foi uma luta nossa, né? Da região, do Vale do Itajaí. Estou muito feliz que ele tenha aceito servir Santa Catarina. A parte do deputado claro. Donatis, parabenizar o governo do Estado e também a Secretaria de Turismo, através do nosso secretário Evandro Neiva, como você falou, um dos bons quadros, um dos melhores quadros que tem o governo do Estado, que foi secretário de Turismo da cidade de Itajaí, fez um brilhante trabalho lá, e mostra o profissionalismo com o turismo de Santa Catarina. Como falou aqui o deputado Carlos Humberto, o turismo de Santa Catarina agora está sendo tratado realmente como aquilo que gera emprego, gera renda para Santa Catarina. E profissional, isso é o mais importante. E a marca ficou sensacional, estivemos ontem lá no lançamento, e o governador Jorginho Melo, que deu a palavra final para essa marca e para esse vídeo, também está de parabéns. Muito obrigado. Verdade. Só para comentar, fala Vossa Excelência, a alegria do governador Jorginho Melo de falar do turismo. Quem tem acompanhado as pautas do governo, o deputado Carlos Humberto, tem notado a alegria do governador em falar da indústria do turismo catarinense, da forma como ele fala com entusiasmo, fala do fim da estação de verão, mas das 4 estações de Santa Catarina. A gente sente, né, a energia positiva que sai do governador, acreditando na marca Santa Catarina e no turismo do nosso Estado. Obrigado. Deputado Emerson. Deputado Zilim. Se me permite, deputado Donatis, quero parabenizar o deputado Carlos Humberto por apresentar esse vídeo. Eu sempre gostei da propaganda e, olha, um vídeo muito bem feito. Estivemos semana passada em Marrakech levando o vídeo também do Geoparque, que apareceu imagens ali do balonismo. Então, olha, dá orgulho do trabalho que é feito. Também registrar a presença do secretário Rony, lá de Araranguá, o Joel, a Jussara Matos, lá da Gaivota do Sombrio, pelo trabalho, vai ser vereadora lá, vai fazer um grande trabalho lá. Sejam bem-vindos à nossa casa. É bom, precisamos de mulheres na política, né? Sejam bem-vindos. E por falar de governador Jorginho Melo, é só notícia boa. Só notícia boa do governo Jorginho Melo. Queria mostrar a presença do governador ontem em Blumenau, assinatura da ordem de serviço para a realização de um sonho antigo, é a revitalização da margem esquerda. É a terceira vez que o governador Jorginho Melo vai a Blumenau, dessa vez para entregar 25 milhões de reais para... Segura essa daí, segura, volta. Essa daí é foto de outro evento, essa daí. 25 milhões de reais para Blumenau, para a construção, deputado Carlos Humberto, deputado Emerson, deputado Ziling, todos vocês, de um sonho antigo, que é a margem esquerda, a revitalização do importante ponto turístico de Santa Catarina. Então, parabenizar o governador Jorginho Melo, dizer do carinho que ele tem para o Blumenau. É a terceira visita dele na cidade em menos de um mês. E, pode tirar a imagem, por favor? Em menos de um mês, dizer o seguinte, que existem 150 milhões de reais do governo do Estado em obras em Blumenau. São 17 obras em andamento e mais 5 obras prontas para receberem ordem de serviço. Então, serão 22 obras lá em Blumenau, que recebem 150 milhões de reais do governo do Estado em andamento. É um número extraordinário, para chamar a atenção mesmo e para mostrar que o governador Jorginho Melo tem um compromisso extraordinário com Blumenau. Agradecer em nome de Blumenau, agradecer em nome da região metropolitana, da nossa bancada regional, muito bem comandada pelo deputado Emerson Stein, que a bancada regional do Vale, né, Emerson, que luta por esses recursos para toda a região, os deputados Napoleão Bernardes, o deputado Marco da Rosa, o deputado Napoleão Bernardes, os 4 deputados ali de Blumenau, extremamente felizes com a entrega desses recursos, o deputado Egídio, muito bem lembrado, o deputado Egídio, junto conosco. Então, somos um time que está trazendo muitos recursos para Blumenau e a felicidade da nossa gente lá é enorme. Eu repito, ontem foram 25 milhões, há cerca de 2 semanas foram outros 14 milhões, e ao total já são 150 milhões de reais em Blumenau,
em 17 obras em andamento com participação do governo de Santa Catarina. Muito obrigado, governador Jorginho Melo. E a outra pauta, quero registrar ontem o evento que fizemos lá em Blumenau, com a presença de vários deputados, deputado Camilo, deputado Emerson Stein, deputado Marcos da Rosa, tratando de uma atividade que movimenta a economia de Santa Catarina, que está suspensa, que é os campeonatos de pássaros. Os campeonatos de pássaro que foram suspensos por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que, por ordem da grife aviária, proibiu a concentração e o campeonato de pássaros em Santa Catarina e em todo o Brasil. Uma economia que movimenta muito recurso, são 28 mil criadores de pássaros em Santa Catarina, que, infelizmente, esse ano não puderam participar de suas atividades por ordem de uma portaria do Ministério que proibiu a circulação e a concentração de pássaros essenciais para os campeonatos. Tivemos gente, deputado Emerson, de Chapecó, de Tubarão, Capivari de Baixo, São Bento do Sul, Joinville, do meio oeste de Santa Catarina, de Itajaí, enfim, de todos os cantos do Estado, estavam lá nessa audiência pública, questionando por que essa portaria que proíbe os campeonatos de pássaros foi editada para valer por 90 dias, a portaria já venceu, foi renovada e as atividades estão suspensas em todo o estado de Santa Catarina. Não se entende por quê. Por quê? Pode circular com um caminhão de frango para o abate em 200 quilômetros. Posso pegar o frango em Blumenau, levar para abater lá em Chapecó, soltando pena pelo caminho. Posso pegar o porco lá em Videira, levar para abater lá em Chapecó. As rolinhas entram dentro dos criadores, os passarinhos entram dos criadores de frango. Tudo pode. Tudo pode. Pode circular com ave, pode fazer o que quiser, pode vender a ave em agropecuária, pode fazer tudo. Só não pode reunir passarinho para fazer campeonato. Então, o que é que explica isso? O que é que explica isso? Se tudo com ave pode, menos se reunir para fazer campeonato. Isso não tem explicação lógica. A gente tem que aceitar as coisas, compreender que elas funcionam, respeitar as regras da vigilância sanitária, mas não somos obrigados a compreender que tudo pode com ave no Brasil, inclusive circular para o abate, fazer tudo o que quiser, mas não pode se reunir para fazer torneio de pássaros aqui em Santa Catarina e no Brasil. Feita a manifestação, deputado Ivan Nats, em nome do PL. Na sequência, o horário pertence ao Bloco Social Democrático MDB e PSDB, com a palavra deputado Volney Weber. Vossa Excelência, que falará em nome do bloco, tem o tempo de até 12 minutos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas deputados. Quero aqui agradecer ao nosso bloco MDB-PSDB pela oportunidade de estar ocupando esse espaço para falar um pouco de um assunto muito pertinente neste momento. Hoje quero falar sobre a situação crítica que os nossos produtores de leite estão passando em todo o nosso país. Tenho muito orgulho de falar do nosso produtor de leite. Eu atuei nessa atividade, junto aos meus pais, a nossa família, por em torno de 25 anos. Sei realmente o que passam, sei da dificuldade, sei da insegurança e sei também do pouco retorno, muitas vezes, que a atividade proporciona para a família. Produtores estes que não têm sábado, não têm domingo, não têm feriado e nem férias. Vale ressaltar isso. E um dia de trabalho que começa muito cedo
e que também termina muito tarde, porque a atividade exige de muito tempo para desenvolver o trabalho. Os nossos produtores, eles estão vivendo uma crise com um quadro considerado alarmante. Essa é a palavra, alarmante. Os produtores de leite, junto com nós, lideranças, nós temos sim que declarar guerra contra algo que vem atrapalhando esse segmento. E aí, quando eu digo algo que vem atrapalhando, imaginem vocês a importação do leite em pó aumentou do ano passado para esse em 300%. Em 300%. Essa é uma coisa que a gente percebe que vem atrapalhando. Então temos que declarar guerra contra a importação do leite em pó. E essa concorrência eu entendo que desleal. E ela pode ocasionar a quebra dos nossos pequenos e médios, inclusive esses, pequenos e médios produtores nacionais, fazendo com que eles, inclusive, possam abandonar a atividade. Eu venho de uma região, no nosso sul do estado, no Vale do Braço do Norte, que somos considerados, inclusive, como a capital brasileira do gado Jersey. Gado Jersey esse que proporciona o quê? Produção de leite. Muita produção de leite. E aqui em Santa Catarina, neste ano, a captação de leite cru caiu mais de 30%. Isso faz com que o preço despenca. Os custos permanecem altos. O nosso empenho do dia a dia, ele é exigido, mas o preço não compensa. Então, quando eu falo da importação do leite em pó, e essa importação do leite em pó do Mercosul, principalmente da Argentina, além de colocar em risco a produção nacional, também vem gerando uma verdadeira dança do sobe e desce do nosso produto interno, aumentando e diminuindo o preço do produto sem controle algum, sem segurança aos produtores e também aos consumidores. E essa, nobres colegas, não é uma situação pontual. Ela tem sido histórica e recorrente. Muitas e muitas vezes nós vimos esse sobe e desce, essa questão de dificuldade de o produtor não dormir direito, porque não sabe como pagar as contas outro dia, porque não tem uma garantia de preço, não tem uma garantia de que quanto vai receber o leite, inclusive no final do mês, ele entrega sem preço. Então, nós precisamos trabalhar e lutar para dar um basta, ou diminuir essa insegurança o mais rápido possível. Precisamos sim juntar esforços para apoiar o setor, apoiar a nossa produção nacional. Temos que lutar para que o nosso país continue sendo o 5º maior produtor de leite do mundo todo, e não nos tornando reféns de importações, sacrificando nossa economia e até mesmo nossa segurança alimentar. Isso mesmo, colegas deputados e deputadas, segurança alimentar. Porque sem produtor, não tem produto. E do jeito que está, o produtor vai acabar sumindo do mercado. Porque enquanto o produto nacional passa por um rigoroso controle, quando eu falo de segurança alimentar, o nosso produto passa por um rigoroso controle de qualidade. Os produtos importados, ao que tudo indica, não são iguais. Temos denúncias. Imagina vocês, senhoras e senhores, que existem denúncias de adulteração do leite em pó importado. Isso é crime, isso tem que envolver a polícia. Isso tem que ser investigado. Então não requer só o nosso trabalho junto ao produtor, requer de um trabalho de todo um quadro
governamental nessa situação. Uma Secretaria de Agricultura, um trabalho da polícia. Então, contrabando de leite, também se ouve falar nisso. Contrabando de leite em pó, inclusive denúncia de hidratação do leite em pó importado, fazendo com que se coloque esse leite em pó de volta no mercado, reidratado, no lugar do nosso leite cru, do nosso leite do dia a dia que tem que ser coletado dos nossos produtores, o leite in natura, e isso vem prejudicando demais esse segmento. Então, olha o absurdo, colocamos em risco nossa produção e ainda podemos estar consumindo um produto duvidoso. Justamente por conta de tanto absurdo que medidas têm que ser elaboradas. Uma comissão formada por entidades representativas do setor se reuniu com os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, pedindo uma solução para essa situação caótica que os produtores de leite estão passando. A nível nacional, a nível federal, isso tem que ser trabalhado pelo Ministério da Agricultura, pelo governo federal, e essa resposta ela tem que ser imediata, porque caso contrário será tarde. Nós vamos ver aí realmente o nosso produtor agonizando. Então, e aqui em Santa Catarina também faremos a nossa parte. E eu venho aqui, de uma forma muito responsável, convidar a todos que nos acompanham, produtores, lideranças, entidades, órgãos do governo, para que no dia 2 de outubro, às 14 horas, no auditório do Cicobi, em Braço do Norte, aonde vai acontecer uma audiência pública para debater a situação dos produtores de leite catarinenses, organizada pela Comissão de Agricultura e Política Rural desta casa. Essa audiência pública, ela teve a proposição do nosso colega deputado Oscar Gutz, que propôs uma no Oeste, já aconteceu, e também uma no Vale do Braço Norte, aonde estou passando esse convite, então, para dia 2 de outubro, que é na próxima segunda-feira agora, essa audiência pública para discutir esse assunto. Essa audiência pública foi aprovada pela Comissão da Agricultura, onde faço parte, inclusive aprovada por unanimidade. Não tem como nós nos omitirmos de um problema tão grave, tão sério, que é essa questão do leite, inclusive quando se escuta falar de sonegação, de fazer com que leite em pó entre no nosso estado de forma absurda, inclusive buscando aí, através, inclusive, denúncias de contrabando, entrando, inclusive, sem documento, e aí realmente a concorrência desleal vai acontecer, mas o grande prejudicado nisso tudo é o nosso produtor, que levanta muito cedo e vai dormir muito tarde, na labuta todos os dias, nessa atividade que requer muita atenção, requer genética, requer investimentos, mas nós não podemos deixar alguém, de uma forma tão estúpida, vir aí e fazer com que essa atividade venha a agonizar, uma vez que já está passando bastante dificuldade. Então, vamos juntos lutar pelos nossos produtores, pelos nossos produtos, pela nossa economia e também pela nossa segurança alimentar. Deixo aqui esse convite, então, segunda-feira, em Braço Norte, no auditório do Cicobi, essa grande audiência pública para tratar desse assunto e juntos discutirmos e encontrar saídas para fazer com que essa atividade tão importante para o nosso estado de Santa Catarina, para o nosso país, continue forte, pujante e oportunizando um bom alimento na mesa de todos. Um grande abraço. Feita a manifestação, deputado Foley Weber. Na sequência, o horário pertence ao bloco União, PSD e PTB. Deputado Zé Caramori, Vossa Excelência, havia se inscrito anteriormente o Jair Mioto. Está aqui, ó. Deputado... São 10 minutos, o bloco tem. Com a palavra, deputado Zé Caramori. Obrigado, presidente Padre Pedro. Saúdo, assim, todos os nobres deputados aqui presentes. Vou ser bastante breve, me solidarizo com o deputado
Weber, que acaba de se manifestar com relação à importação de leite, que vai acontecer, amigos. E se continuar assim, não teremos mais vacas de leite no estado de Santa Catarina em curto espaço de tempo, e aí, então, ficaremos dependentes, sim, do mercado externo, e o preço não será mais o mesmo. É lamentável. Mas eu quero me referir aqui à questão do marco temporal das terras indígenas. Em Santa Catarina, a situação é extremamente complexa, porque há centenas de famílias e produtores rurais ameaçados de perder suas propriedades. A própria Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca afirma que são mais de 2.000 famílias em áreas urbanas e rurais em litígio nesse momento em todo o estado. As cidades de Saudades e Cunha Porã, no oeste catarinense, notadamente são as mais atingidas. A perda de propriedades para a demarcação de terras indígenas vai afetar mais de 200 famílias de pequenos produtores. A reivindicação de demarcação ocupa mais de 2.700 hectares. Essa situação é extremamente grave. A derrubada do marco temporal atinge pelo menos 2 municípios no oeste e outros municípios no estado de Santa Catarina. O oeste catarinense, notadamente composto por pequenas propriedades rurais, tem na economia familiar a subsistência e a produção de alimentos para Santa Catarina, o Brasil e o mundo. É lamentável que tenhamos uma situação de insegurança tão grande, fazendo com que, assim, tenhamos situações de conflito em eminência. Falo aqui da manifestação da Fiesc, onde ela diz que a decisão agrava a situação de insegurança jurídica no campo, principalmente no estado catarinense, onde a agricultura familiar foi constituída a partir da compra legal de terras vendidas pelo governo do estado. Eram terras devolutas, não possuíam donos, não foram reivindicadas por alguém, não tinham qualquer registro histórico de presença indígena nas décadas de 40 e 50. Porém, sem o marco temporal, há uma crise social que afeta mais de 500 famílias, que correm o risco, senhores e senhoras deputados, deputadas, e a todos os catarinenses que nos ouvem, correm o risco de perderem a propriedade da terra onde vivem há mais de 70 anos. Faço aqui uma pequena lembrança a todos que nos ouvem, nos assistem e nos escutam neste momento. 1984, nós tivemos uma situação de conflito entre índios caigangue do Toldo Chimbangue e Chapecó. Eu não vou questionar os direitos indígenas, porque eles são legítimos e possuem. O que eles precisam é de apoio do governo, apoio das instituições, para que eles possam produzir, trabalhar, possam ser livres pela sua própria produção, terem dignidade e serem apoiados como qualquer outro produtor rural no Brasil, com o devido respeito ao fato de que todos estavam aqui muito antes dos europeus aqui chegarem e, portanto, são os donos legítimos dessa terra. Mas a sociedade moderna, a colonização, impôs alterações sociais que não podem ser corrigidas cometendo injustiças. Naquela época, lá em 1984, 13 famílias indígenas permaneceram no Toldo Chimbangue. 160 famílias foram de agricultores que haviam comprado suas terras, foram deslocadas. Hoje, quando vamos lá, estamos vendo uma aldeia cuja produção é relativa, cujo apoio não tem, financiamento de máquinas, poderiam produzir mais, poderiam ter mais riquezas, poderiam ser mais felizes, poderiam ter mais dignidade. Nosso apoio aos indígenas, sim. Nosso apoio também e o reconhecimento do direito dos agricultores cujas terras não foram griladas, foram adquiridas, documentadas e não precisava este conflito se estabelecer para corrigir eventuais falhas no passado. Registrado meu devido respeito. Fará uso da palavra neste momento o deputado Jair Mioto e lhe concedo mais 2 minutos que o deputado Cadurim lhe concede do seu horário. Senhor presidente, senhores deputados,
que me traz a essa tribuna nessa tarde são dois assuntos, mas antes gostaria de me solidarizar, deputado Caramoro, com a fala de Vossa Excelência. O nosso país é tão grande que muitas vezes se padroniza decisões em situações de outras regiões que acabam por prejudicar a nossa região catarinense. Então, me solidarizar com Vossa Excelência nessa questão do marco temporal. Senhores deputados, eu estive semana passada nos Estados Unidos, na Califórnia, de licença dessa Assembleia, licença não remunerada, inclusive, fui às minhas expensas, sem nenhum gasto público, embora respeite todos os deputados que usem dentro da legalidade, creio que é legítimo. Mas, senhores deputados, o que nós, deputado Antídio, assistimos aqui pela televisão com relação à liberação das drogas, realmente eu estive lá e constatei, é algo pior do que a gente pensa. Infelizmente, essas situações de países que acabaram utilizando essas práticas de liberação das drogas, maconha, em Nova York, inclusive, deputado Antídio, abertamente, nas ruas, na Califórnia, só para os senhores terem uma ideia, o governo já liberou mais de 44 mil tendas para pessoas em situação de rua. Lá na calçada da Fama, à noite, no prédio onde é realizado o Oscar, muitas pessoas nas ruas, deputado Caramori, em situação deplorável, fruto das drogas consumidas, e inclusive lá a flexibilização das leis até $400, furto, né? Vossas Excelências sabem bem a diferença de roubo e furto, né? Furto, não é usando arma, não é com violência, mas furto. Até $400, R$2.000. Praticamente nem crime mais é. As pessoas entram nas lojas, furtam e levam como nada fosse. Então, confesso aos senhores, eu estive nos Estados Unidos em 2016, 17, 18. Depois, com a pandemia, acabei não indo, mas a situação realmente é terrível, é lamentável essa situação. E eu pergunto, àqueles que aqui no Brasil defendem a liberação das drogas, eu pergunto, a quem interessa liberar isso na nossa sociedade ocidental? A quem interessa isso? Dar aos nossos jovens drogas? Eu acho que nós temos que dar aos nossos jovens educação, saúde, condições para empreender, para crescer, para trabalhar, enfim. Mas também, já nessa mesma esteira, quero falar, senhor presidente, sobre a questão da semana passada, dia 22, no STF, a presidente ministra Rosa Weber votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. Mas houve um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso, que travou o julgamento para trazer a corte presencial. Ainda não há data para retornar. Quero apenas fazer algumas considerações com relação a isso. Eu acho que nós já temos hoje algumas situações contempladas na legislação que são suficientes, mas estender isso para a partir da 12ª semana, eu acho que é um crime, uma violência contra as crianças, contra esses bebês no ventre das suas mães. O Congresso, aliás, que é quem deveria legislar, e não o Judiciário, o Congresso está para colocar em votação o Estatuto do Nascituro, que prevê, estabelece, o nascituro adquire personalidade jurídica ao nascer com vida, mas sua natureza humana é reconhecida desde a concepção, conferindo-lhe proteção jurídica através do Estatuto e da Lei Civil e Penal. Então, senhores deputados, manifestar aqui a minha contrariedade em pleno século XXI, onde nós já temos anticoncepcional, preservativo, e nós falarmos em tirar a vida no ventre de uma mãe, e às vezes as pessoas falam assim, meu corpo, minhas regras, mas o corpo que está ali sendo formado já não é mais daquela pessoa, já é um outro ser que está nascendo ali, é outra pessoa, e tirar o direito da vida em função simplesmente dessa ADPF 442, que, aliás, foi apresentado pelo PSOL, partido PSOL, em 2017, que está sendo julgado hoje.
Então, acho que o direito à vida é um direito inviolável e nós precisamos defendê-lo a todo custo, defender as nossas crianças desta situação de violência que querem cometer com um feto no ventre de sua mãe. Eu também, como pastor, jamais posso ser favorável a isso. Em pleno século XXI, nós estamos aqui para defender, e os métodos que são usados, muitas vezes uma injeção letal, ou às vezes tesouras, tentando cortar as pernas, as mãos, e você vê em vídeos na internet, aquele feto tentando fugir, tentando se salvar, pois é uma pessoa totalmente indefesa. Então, acho um crime isso, senhores deputados, o que estão querendo fazer aqui no Brasil. Como já dizia Mário Quintana, o aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato, é um roubo. Não pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é um roubo infinito. Então, quero fazer aqui a minha defesa daqueles que não têm voz, daqueles que não têm vez, daqueles que estão no ventre de suas mães, para que não se cometa isso, não se traga isso ao nosso país. E retornando ao tema inicial, que também não se libere as drogas em nosso país, nós não precisamos disso, nós não precisamos de droga, nós precisamos de coisas boas para a nossa juventude. Deputado Matheus Cadorim. Deputado, pequeno à parte aqui na sua fala, parabenizando pelo tema trazido. Primeiro que 70% dos brasileiros é contra o aborto, nós também somos pró-vida, essa é a questão principal. E a segunda delas é que, novamente, o STF, ultrapassando os limites do seu poder judiciário e querendo legislar sobre assuntos que são de responsabilidade da Câmara e do Senado Federal. Senhor presidente, para encerrar, tem mais dois ou já concluiu? Os dois estão inclusos, então, mas lhe concedo mais um minuto. Deputado. Agradeço, presidente. Então, para encerrar, faço aqui um apelo ao STF, para que não aprove isso no nosso país, deixe para o Judiciário cumpra o seu papel, mas deixe para o Legislativo, lá os deputados, senadores, ouvirem a sociedade, trazerem esse debate. Faço um apelo respeitosamente aqui ao nosso STF, para que não aprovem isso no nosso país, nem a liberação do aborto após 12 semanas e nem a liberação da maconha. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Jair Mioto. Na sequência, o horário pertence ao bloco Podemos, Republicanos e Novo. Deputado Matheus Cadorim, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até os 5 minutos. Perfeito, presidente. Muito obrigado. Trago aqui para os senhores a camisa do mês setembro, mês verde, setembro verde, de conscientização de doação de órgãos, um mês extremamente importante, uma ação extremamente importante, e amanhã, dia 27, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Deixa eu deixar ela penduradinha aqui, ver se ela fica. Pronto. Santa Catarina tem diversos índices que nos orgulham muito, mas se tem um dos quais eu me orgulho ainda mais de ser catarinense, é que nós somos um estado que doa órgãos. Não só doa, nós somos o segundo órgão, o segundo estado, ou se fôssemos o país, o segundo país no mundo que menos rejeita pedidos de doação de órgãos. Nós só perdemos por pouco para a Espanha, o qual nós já estamos em breve alcançando. A Espanha, que tem uma das políticas mais sólidas de doação de órgãos no planeta, e foi deles que nós nos inspiramos lá em meados dos anos de 2008, para trazer esse sistema para cá, para Santa Catarina, e hoje nós somos referência nacional e mundial. Há uma década, aproximadamente, 70% das famílias diziam não, no momento em que eram questionadas, perguntadas se haveria a possibilidade de transplantar os órgãos de seu ente querido que estivesse com morte encefálica, enfim, nos termos adequados para a doação de órgão. Hoje isso se inverteu. Mais de 70% das famílias catarinenses, mais de 70% das famílias catarinenses dizem sim
no momento da solicitação de doação de órgãos. Isso é de uma entrega, isso é de uma capacidade de amor ao próximo, que só realmente um povo como o catarinense poderia ter. E é fundamental para o sucesso dessa ação o treinamento contínuo de médicos e enfermeiros para identificar potenciais doadores, além disso, psicólogos e assistentes, para poder desempenhar um papel crucial no momento de conversar com essas famílias, num momento tão crítico, tão penoso para elas. Em 2023, só nesse ano, nós já tivemos mais de 1.130 transplantes, isso inclui córneas, rins, fígados, medula óssea e muito mais. Um verdadeiro sucesso nesse sentido. Nós ainda temos uma fila importante de mais de 1.400 pessoas aguardando, e é preciso respeitar as etapas e acolher as famílias. É crucial para que a gente possa ter a aceitação delas nesse momento. Quero aqui parabenizar os profissionais de saúde notáveis que lideraram esse progresso. O médico intensivista Joel de Andrade, coordenador da Central Estadual de Transplantes, que liderou esse trabalho de adoção do modelo espanhol aqui no nosso estado, que é referência em efetividade entre os sistemas de transplantes. Além disso, o médico intensivista Eduardo Berbiguier, coordenador do curso da SC Transplantes, que tem desempenhado um papel fundamental. Neste curso, médicos e enfermeiros são capacitados para identificar pacientes em estado grave e também as famílias no momento para acolhê-las da maneira mais humana e sensível possível. E é isso. Esse é um mês importante, amanhã é o Dia Nacional da Doação, e para que você possa ser doador, você precisa deixar claro para a sua família de que você é doador. Eu estou deixando claro aqui para a minha família, ela já sabe, mas torno público que eu sou doador e que desejo que todos também tenham a consciência de que, em caso de uma fatalidade, você também possa ajudar outras famílias e perpetuar a vida. E é assim que nós vamos perpetuar a história linda do nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Matheus Cadorim, com a vossa manifestação, nós encerramos esse momento horário destinado aos partidos políticos e suspendemos a presente sessão até às 16 horas para darmos continuidade à ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.